Capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, ou colheita? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles já estão brancos para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, como o que ceifa, ambos se alegre. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Irmãos, eu quero continuar o assunto que nós falamos há 15 dias. Há 2 semanas atrás, quando nós estávamos falando de missões, né? E falamos, né, que missão é um trabalho de fé. E hoje eu queria falar para vocês que ter fé é enxergar o que Deus está fazendo, o que Deus ainda pode fazer. Isso é ter fé. Quando você olha no livro de Hebreus, no capítulo 11, o autor de Hebreus, ele define a fé no livro, assim, naquele capítulo 11, de uma forma bem clara. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Então, ou seja, é você olhar, é você sonhar, é você acreditar que Deus está agindo. Isso é fé. Imagine um homem como Abraão, que a esposa não podia ter filho, e Deus olhar para ele e dizer: olha, a sua semente vai ser como as estrelas do céu, vai ser como a areia da terra. É por isso que ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé porque ele estava olhando com as lentes de Deus, ele estava olhando com os olhos de Deus, e por muitos anos ele ficou sem filhos, mas Deus ele honra os homens de fé. Não é porque eles merecem serem honrados, não, porque Deus se apraz na fé. Deus, ele se agrada quando você tem fé. Jesus disse para aquele pai: tende fé em Deus. E o pai: meu Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ele reconhece que ele está incrédulo, mas ao mesmo tempo ele diz: está aqui o meu filho para o Senhor curar ele. Ou seja, aquele pai tinha fé, só não sabia o quanto, mas ele tinha fé. Então, meus irmãos, missões é um trabalho de fé, e ter fé é enxergar o que Deus está fazendo e o que Deus ainda pode fazer. Então, na semana retrasada, a gente estava falando que Deus tem um jeito estranho de salvar os pecadores, esquisito, né? Paulo, ele diz o seguinte: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É uma coisa doida. Deus resolveu salvar os pecadores através da palavra, da pregação, né? E por que Deus escolheu esse meio? Porque é o jeito de Deus tocar no coração do pecador, de levar o pecador a reconhecer os seus pecados, a justiça, o juízo de Deus, a necessidade da entrega, de dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero entregar a minha vida nas suas mãos. É pela pregação que essa verdade vai dentro da pessoa, a pessoa fica constrangida, leva a pessoa ao arrependimento e fé em Jesus Cristo, mas é pela pregação. Mas a pregação tem um outro motivo também, de Deus ter escolhido o meio da pregação, é que é o meio que Deus encontrou para usar os crentes. É aí que entra também cada um de nós, porque se é pela pregação, aí Deus, meus irmãos, ele pode me usar. Se é pela pregação, então Deus, ele pode usar a nossa igreja. Se é pela pregação, então aqui estamos nós. Poderia ser de outro jeito. Como eu disse, se depender de uma igreja, é pelos sacramentos; se depender da outra, é pelos sábados. Está vendo? Sempre depende do homem. Mas é pela pregação. Aí na pregação, nós apenas somos usados por Deus para anunciar, ou para ajudar que pessoas anunciem, olhar e ver o que Deus está fazendo, e o que Deus ainda pode fazer. Então, irmãos, é importante lembrar as perguntas que Paulo fez, né? Ele fez algumas perguntas, por exemplo,
como eles vão invocar em quem não creram, né? O que isso mostra? Mostra que o pecador, ele é o alvo final. Na verdade, o alvo final da igreja é olhar e dizer assim, nós temos que chegar lá onde? Nos pecadores, né? Eles precisam ouvir falar de Jesus, para que eles ouçam de Jesus, é que Paulo diz, como é que eles vão ouvir, se não há quem pregue? Então, para ter missionários, é preciso enviar missionários. É preciso que se cumpra. Como é que eles vão pregar se eles não forem enviados? Hoje de manhã eu estava explicando para a igreja a palavra missionário. A igreja católica tem a missa, não tem a missa? E pouca gente sabe o que significa a palavra missa, né? Missionário vem da palavra missa. Missa, meus irmãos, significa sair, né? Então, quando a gente fala de missionários, nós estamos dizendo que estão sendo enviados, que eles estão saindo, conforme nós lemos no capítulo 13 do livro de Atos. Olha, separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho ordenado para eles. E aí a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, então, enviou eles, mandou eles, ou seja, pronto, agora nós temos missionários. Então, todos os crentes são chamados a participar das missões, e é isso que a gente viu há 2 semanas atrás. Dobrando os joelhos, ou seja, orando pelas pessoas que estão no campo, ofertando com suas mãos, e indo até os pecadores para evangelizá-los. Então, nós temos esses 3 trabalhos, de orar, de contribuir e também, meus irmãos, de mandar os nossos próprios missionários, ou aquela pessoa que se sentir chamada, ela ir, né? Ser tocada e ir mesmo para as missões. Agora, eu disse para vocês, né, esse é o nosso assunto hoje, que missões é um trabalho de fé. É o que Jesus está ensinando aqui. Volte para o capítulo 4, porque o versículo 35, Jesus, ele está ensinando exatamente isso para os apóstolos. O que ele está ensinando? Que missões é um trabalho de fé. Olha o que ele diz: não dizeis vós, ainda há 4 meses para a colheita, eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Repare que antes de plantar a semente da fé no coração deles, no versículo 35, antes de colocar aquela semente de fé, Jesus, ele diz assim: vocês estão dizendo que ainda tem 4 meses para a colheita? O que significa isso? Jesus, ele antecipa as nossas desculpas, as nossas morosidades. Ele está antecipando aqui, meus irmãos, o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer. Ou seja, né, tem 4 meses ainda para a colheita. Vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois a gente vê isso. Esse era o problema no livro de Ageu, estão lembrados? Que Deus chegou naquela comunidade que tinha voltado da Babilônia e disse: vem cá, vocês estão dizendo que ainda não chegou o tempo da minha casa ser edificada? Que negócio que é esse? Está todo mundo edificando a sua casa, está todo mundo fazendo um monte de coisa, já passou anos e anos e aqui está tudo em caco, vocês só não tem tempo para mim, vocês só não tem tempo para a casa de Deus, vocês só não tem tempo para fazer as coisas espirituais. Olha, o capítulo 1 de Ageu é uma bênção de Deus para nós, para nossas famílias, para nos despertar, para ver que às vezes nós realmente estamos caminhando errado, porque nós estamos enxergando errado. Então, é o nosso jeito de ver. Vocês estão dizendo que ainda tem 4 meses para a colheita, ou seja, é para amanhã o trabalho? A obra de Deus é para amanhã? As decisões que precisam ser tomadas é para amanhã, ou seja, amanhã é sempre amanhã, nunca é hoje. E aí Jesus Cristo então planta essa semente, a semente da fé no coração deles, dizendo: ergam os olhos. É aí que começa, meus irmãos, a fé. A fé começa quando você começa a enxergar o que Deus está vendo, quando seus olhos miram o que Deus está mirando. Isso é fé. É se voltar para onde estão os olhos e o coração de Deus. Isso é fé. Então ele está dizendo: eu quero que vocês ergam os olhos, né?
Abra os seus olhos para ver o que Deus está vendo, é o que Jesus está dizendo. Vamos ler aqui no versículo 35, né? Erga os seus olhos e vede os campos, eles estão brancos para a ceifa. O que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos? Jesus está ensinando que o campo está branco, que o trabalho é para hoje, que o trabalho não é para amanhã, que nós temos que olhar o que Deus está enxergando, ou seja, olha, Jesus, ele enxergou a messe, ele enxergou o campo, e o campo é o mundo, ele não protele, né? Não fique empurrando para amanhã, é o que ele está dizendo. Veja, irmãos, por que missões é um trabalho de fé? Porque é um trabalho de visão, é quando você enxerga a necessidade e vê possibilidade, é trabalho de fé, isso é fé, né? Você vê a necessidade da obra, mas ao mesmo tempo você encontra as possibilidades, você está vendo, olha, essa é a minha hora, é o meu momento, e tem que ter fé, é assim que funciona, enxergar com os olhos de Deus, olhar as almas, olhar os lugares, como eu disse, olhar para as oportunidades, colocar os olhos juntinho com os olhos de Deus e olhar para o mesmo lado que Ele está olhando, porque esse foi um momento importante para os apóstolos. Os apóstolos, eles tinham ido para a cidade comprar pão, e quando eles voltaram, eles estranharam que Jesus estava conversando com uma samaritana. Olha o título aí do capítulo 4 do livro de João, dá uma olhada, a mulher samaritana. E eles ficaram meio indignados com aquilo, por que o nosso mestre está conversando com uma mulher aí na beira do poço? O que Jesus estava fazendo? Evangelizando. Essa mulher foi evangelizada, voltou para a cidade, e Jesus é onisciente, Ele sabe tudo. E essa mulher gritou para todo mundo ouvir, olha, um homem falou tudo que eu fiz, não seria ele porventura o Cristo? E todo mundo saiu para ver, crendo que aquela mulher tinha encontrado o Salvador. E a palavra de Deus diz que realmente aquelas pessoas depois disseram, nós agora cremos, não porque ela falou, mas porque nós vimos o nosso Salvador. Só que eles, meus irmãos, não estavam enxergando isso, foram para a cidade, voltaram, e o que eles estavam enxergando? Olha, nós nem vamos entrar nessa cidade porque é uma cidade samaritana, aliás, se dependesse de Tiago e João, já estava tudo morto, queimado. E Jesus disse, ergam os olhos, veja a grande necessidade que existe na cidade adiante, é uma oportunidade para vocês, é uma oportunidade de vocês entrar lá e fazer a obra, de pregar, de evangelizar, tem muitas almas aí para serem salvas. Então, irmãos, é por isso que missões é um trabalho de fé, porque é um trabalho de visão, nós precisamos ter visão, sonhar, né? Você precisa ver o que Deus está fazendo, e até está aqui como exemplo, Davi era um sonhador, pode falar muita coisa de Davi, mas Davi ele sonhava mesmo, ele sonhava. Fala-se tanto de Jerusalém, Jerusalém, meus irmãos, foi conquistado no tempo de quem? No tempo de Davi, e o povo de Israel já estava 1000 anos naquela terra, mas foi no tempo de Davi, sabe? Foi no tempo de Davi que ele fez um desafio, olha, nós vamos conquistar essa cidade. E o povo da cidade disse, né, os mancos, os cegos vão expulsar vocês daqui, pode, né? Porque era quase que impossível entrar lá dentro, mas eles conquistaram. Sabe por quê? Porque ele tinha visão. Mas ele não aprendeu a ter visão ali, naquele momento que ele já era rei, não foi não. Sabe quando é que o Davi tinha visão? O Davi tinha visão quando ele era um menino, quando ele era um jovenzinho. Então a gente não dá nada para essas crianças que vêm na igreja. Ali pode ter um visionário, pode ter um homem de fé, pode ter um homem cheio de fé no coração dele, ou uma mulher cheia de fé no coração dela, como aquela menina que falou lá para o seu general, se o Naamã estivesse lá em Israel, o profeta curava ele. Isso é fé, isso é visão, né? Você enxergar e ver o que Deus pode fazer. E aí então o Davi, naquele momento que o Golias estava desafiando todo mundo, e todo mundo tremendo, ele chega para entregar meia dúzia de pão e 4, 5 bolinhos, e ele vai lá, entrega os pães, os bolinhos, e aí volta para ver o que está acontecendo, está todo mundo correndo, está todo mundo com medo,
Fazia 40 dias que o camarada ia lá e falava: vocês não têm homem aí para lutar comigo? Bem, não seria fé ele sair de lá e dizer assim: ó, com quem que você acha que você está mexendo? Está mexendo com quem? Está mexendo com Davi, meu amigo, está mexendo comigo, eu sou Davi, eu vou tacar uma pedrada na sua cabeça. Ele podia dizer isso, mas ele não disse isso, jamais. Ele olhou e disse: calma lá, o que ele está falando aí? Faz 40 dias que ele está falando a mesma coisa. Ele vai lá e fala que não tem homem aqui. Como não tem homem aqui? Ele olhou e disse: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? A própria Bíblia diz que eles estavam todos batendo o joelho, tremendo de medo. Mas quando Davi olhou para os irmãos de sangue dele que estavam na guerra, para os primos, para aqueles conhecidos ou desconhecidos, os soldados ali, ele não viu um bando de medrosos. Tanto não eram medrosos que depois eles lutaram e expulsaram os filisteus. Mas o Davi disse: olha, isso não é uma questão comigo. Esse homem está afrontando o exército de Deus vivo. Nós somos o exército de Deus vivo. Ele não tratou a questão de um filisteu contra um israelita, que era o desafio de Golias. Ele tratou a questão do inimigo contra Deus. E tacou logo Deus no meio. Sabe por quê? Porque ele tinha visão. E esse homem não é nada. Diante de Deus ele não é nada. Por isso, meus irmãos, missões é um trabalho de fé. A nossa missão é um trabalho de fé, de pessoas que nunca pisaram no Brasil. As pessoas que apoiaram essa obra aqui, que o ano que vem vai fazer 100 anos, com exceção dos missionários que vieram e um pastor, nunca pisaram no Brasil. Para eles descobrir onde é que era o Acre, eles precisaram abrir um mapa e achar lá dentro. Eles nem sabiam, não sabia de nada, mas eles tinham fé. O que me admira daquele povo é que é uma igreja rural praticamente. Eram pessoas, meus irmãos, que, sabe, que vai sair lá daquele outro lado do mundo para vir para cá, de longe, enxergar de longe, olhar, meus irmãos, no mapa e dizer: sim, é possível. Nós vamos plantar uma semente lá no Brasil. Aonde? Lá naquele lugar que ninguém vai. Aonde que é esse lugar? É esse aqui, ó, está bem no meio de onde ninguém vai, ninguém ia mesmo. As pessoas, não tinha missionário que ia lá. Já tinha muitos missionários no Brasil, mas nenhum que estava lá. Então, essas pessoas, elas sofreram muitas objeções. Tanto é, meus irmãos, que a missão só durou 9 anos. Estava falando hoje de manhã. O pastor era um louco, um visionário, um doido. Mas é esse doido que Deus usou para plantar essa semente. Dentre as sementes que vieram, o pastor João, o nosso pastor, veio também depois. Mas foi com aquele maluco, biruta lá, aquele doido. Sabe o que ele disse? Nós vamos colocar mais de um casal lá. Como é que uma igreja, meus irmãos, vai fazer um desafio desse? Num tempo que não tinha avião, não tinha nada, 1900 e lá vai bolinha, 1921, 22, quando começou aquela ideia, cresceu a ideia, fizeram um desafio, daqui a um ano nós vamos colocar missionário lá, e colocaram. E por que eles conseguiram colocar? Porque eles começaram a sonhar. Missão é um trabalho de fé, e a nossa missão é um trabalho de fé de pessoas que nunca pisaram no Brasil, mas no fim, meus irmãos, eles saíram vitoriosos. Mas depois acabou. Não, calma, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É porque a oposição de dentro da igreja, aqueles que achavam que era muita despesa, achavam que era um trabalho perdido, está lá, já faz 4, 5 anos, não ganhou nenhuma alma. É duro, sabe? É duro fazer as pessoas enxergar com os olhos de Deus. O primeiro missionário da era moderna foi William Carey, e esse homem, meus irmãos, era um sapateiro. Está certo que
naquele tempo ser um sapateiro devia ser uma coisa, né? E hoje também, porque aqui em Marília tem 2, 3 sapateiros, você não acha sapateiro, deve estar ficando rico, né? É difícil de achar um. Mas ele era um sapateiro, e ele era pastor também, um sapateiro e um pastor. Numa reunião de pastores, ele disse: olha, vamos nos ajuntar e vamos mandar um missionário para a Índia. Os indianos, é um país enorme, não tem um missionário lá. Aí, pastor mais forte, sabe? Pastor de uma igreja bem maior, um doutor da lei, da palavra, sabe aquele tipo? Está sempre na frente de todo mundo. Olhou para ele, porque ele era muito jovem ainda, e disse: sente-se, rapaz, cala sua boca. Quando Deus quiser salvar os indianos, Ele mesmo faz isso. E a persistência do William foi muito grande, porque algumas pessoas estavam ali, e depois ele conseguiu, meus irmãos, levar o projeto dele. Meia dúzia, 4 ou 7 pessoas, parece que foi isso aí, meia dúzia de pessoas disseram: o que você precisa para ir? Ele disse: só a passagem, me põe lá dentro. Meus irmãos, ele ficou talvez uns 7 anos para ganhar uma alma. Sabe o que é isso? 7 anos. E aquele grupinho não desistiu dele. Aquele grupinho cresceu e se tornou a maior agência missionária do século 18 e 19. É impressionante o que Deus fez com aquele camarada. Mas por quê? Porque ele tinha visão. O que falta, meus irmãos, não é um monte de gente, é gente com visão. Não é aquela multidão, é aqueles que têm os olhos de Deus. Isso é missão. Missão é um trabalho de fé. E é isso que aqueles americanos fizeram. E é por isso que nós temos a missão batista da fé. É por isso. Eu digo para vocês que eu já tive a oportunidade de sair da missão em tempos atrás. Talvez antes de ser ordenado. Me lembro que uma pessoa chegou em mim e disse: olha, agora nós vamos colocar você para trabalhar naquela igreja, você vai ter um salário, você vai ter isso aqui, cantou um monte de bola, um monte de coisa, muitas vantagens. E eu disse: não, mas eu já tenho uma missão, eu já tenho a minha igreja. Mas você não tem salário? Eu falei assim: não tem salário, mas eu tenho a minha missão. Então, meus irmãos, eu tenho alegria de fazer parte da missão que eu faço. Nós não temos uma missão no papel, nós temos uma missão na mente, nós temos uma missão no coração, que é diferente das outras, que é no papel, sabe? Essa é a missão. Então, meus irmãos, essa nossa igreja aqui, a nossa igreja, ela é um trabalho de fé, de pessoas que não eram de Marília. Eu estava dizendo para a igreja hoje de manhã, o pastor João parou com o pastor Odali aqui na frente, eles tinham um ônibus, vinha fazer culto com ônibus aqui. Um dia eles pararam aqui na frente, não tinha casa nenhuma aqui. A casa que estava sendo construída era do seu Antônio Pequeno, essa que é a nossa hoje. É a única casa, não tinha nada. Você olhava aqui, era só café, não tinha nada aqui. Mas foi lá, entre 84, 85, 86, não me lembro, foi um ano assim que ele veio aqui e comprou esses 2 terrenos. Sabe como? O camarada estava aqui, morava em outra cidade, estava aqui, falou: o que vocês estão olhando? Nós estamos olhando terreno para comprar, é meu isso aqui, é mesmo, foi lá e comprou, e largaram aqui, assim, um dia vai, né? Olha, tem que ter visão, porque isso era um buraco, só tinha pé de café aqui. Aí o pastor Odali, assumiu a igreja, e depois que ele saiu daquela igreja, meus irmãos, aquela igreja não plantou semente em lugar nenhum mais. Mas ele olhou e disse: vamos construir um prédio lá. Vamos construir um prédio lá? E como? Isso era um terreno assim, olha, que nem os nossos terrenos, tá? Tudo desbarrancado. Eu me lembro de muitos jovens virem aqui no sábado para jogar terra aqui dentro. E eles jogavam, as meninas ajudavam, eram rapazes e moças, eles vinham e aterravam isso aqui. Aí contratou um pedreiro. Ele não vai ficar chateado de eu dizer isso, que era o pastor Sérgio hoje, mas ele não era pedreiro.
Ele nunca tinha feito tanta coisa assim. Ele tinha 20 e poucos anos, talvez nem 20 anos, não me lembro bem. Ele fez isso aqui. Eu estava dizendo que essas treliças aqui, o camarada tinha 16 anos quando fez isso. A pastora Dali disse: não, você vai aprender na marra. Olha, até hoje, está aqui até hoje. Essa que nós pagamos caro aqui, de um sem vergonha que veio fazer para a gente, jogou na rua, é a única torta que tem. Mas daquele menino não entortou nada. Essa que vocês estão vendo aí atrás, está vendo só? Isso é um menino que fez. É um menino que frequentava a escola dominical. Deus abençoou os dois, muito por isso. E aí eles vieram e fizeram esse prédio aqui, jogaram umas janelas que não podia abrir, soldaram todas as janelas, porque eles roubavam muito aqui, então eles soldaram isso aí, né? E alguns irmãos vinham domingo de manhã fazer a escola dominical. Hoje nós temos uma igreja. Essa igreja, meus irmãos, já plantou outras igrejas. Essa que é a verdade. Mas como é que começou? Eu pergunto para vocês, como é que começou? Sabe como é que começou? Começou com sonho. Ele pode falar o que quiser dele, as pessoas, né, são muito críticas, mas ele sonhou, ele usou o que ele tinha, que só tinha criança lá, então vamos usar essas crianças lá e vamos encher de terra lá, vamos trabalhar lá, vamos fazer alguma coisa lá, e foi feito. O trabalho começou a se desenvolver mesmo quando a Mariazinha mudou para cá em 1994, aí as coisas começaram a mudar, e o trabalho deve muito ao trabalho dessa serva de Deus. Visão, missão é um trabalho de fé. E por quê? Porque é um trabalho de visão. Então a nossa igreja, meus irmãos, é resultado do sonho de alguém. Então Deus, Ele vai nos usar para alcançar pessoas que a gente não conhece. Lembra daquela passagem no Novo Testamento, no livro de Atos, quando Paulo ele quer ir para cima, não consegue, quer ir para baixo, não consegue. Ele está lá saindo para a segunda viagem missionária, está preso. Tentou ir para Bitínia, não deu certo, tentou ir para o ponto, não deu certo, quer dizer, não estava dando nada certo na missão. E aí então, ele viu uma visão de noite. Por isso que missão é um trabalho de visão. Alguma coisa tem que acontecer e sempre acontece. E aí vem aquele grito: passa a Macedônia e nos ajuda. Ele disse o quê? Macedônia? Ele foi para Macedônia para achar esse homem, achou uma mulher, olha que interessante, achou a Lídia, a primeira europeia a se converter em missões, foi Lídia, e ela abriu a casa dela e disse: eu quero que vocês fiquem aqui, preguem aqui, constrangeu Paulo, Silas e o Timóteo a ficar lá na casa dela. Irmãos, aquele desejo, né, aquela visão do apóstolo Paulo, quem que sabia da existência daquela alma? Paulo não sabia, a igreja que mandou Paulo não sabia, mas quando a igreja tem um coração para missões, como Antioquia tinha, quando, meus irmãos, o missionário está lá, direcionado pelo Espírito Santo, Deus vai ter macedônios, vai aparecer e a obra vai acontecer. A igreja que mais ajudou Paulo foi a de Filipenses, da Macedônia. Lídia era de Filipos, da Macedônia. Paulo explica isso para os filipenses: quando eu saí daí, ninguém se comunicou em dar e receber para mim, senão vós. Veja só, ele foi abandonado pelas missões, menos por aqueles macedônios. Então, missão é, antes de tudo, um trabalho de fé, é um trabalho de visão. E ele era um sonhador mesmo. Eu quero que você vá comigo ali no livro de Romanos, no capítulo 1. Veja se Paulo não era um sonhador. Que sempre encontra, o desejo dele, meus irmãos, o sonhador sempre encontra um que sonha mais que ele, né? Que sempre, um maluco sempre encontra um doido. Então aqui em Romanos, capítulo 1, no versículo 13, uma das epístolas mais lindas que nós temos no Novo Testamento é justamente a epístola de Romanos. É tão linda essa epístola.
Mas quem eram os romanos, né? Ah, foi Paulo que organizou aquela igreja. Não, de jeito nenhum. Olha o que ele vai dizer aqui. Não quero, irmãos, que ignore, versículo 13, que muitas vezes eu fiz a proposta de ir ter convosco, mas até agora eu tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ele nunca foi em Roma. Ele está escrevendo para uma igreja que ele nunca foi, ele tinha amigos lá. Ele tinha pessoas conhecidíssimas, até parentes dele moravam lá em Roma, mas ele não conhecia aquela igreja. E aquela igreja entrou em contato com ele. Está ele lá, o missionário, entrando em contato com uma igreja que nem conhece ele, que ele nunca foi lá, nunca pisou. Ele está dizendo: eu estou sendo impedido de ir aí, eu estou tentando ir aí, eu não consigo ir aí, né? Aí, abra no capítulo 15 agora, capítulo 15, no versículo 24, Atos, capítulo 15 e versículo 24, ele é um doido, né? Ele estava na terceira viagem missionária dele, estava voltando da terceira viagem missionária. A quarta viagem missionária dele, meus irmãos, é aquela que ele vai preso e tal, mas ele está voltando da terceira viagem missionária, e aí ele escreveu essa carta, e olha o que ele diz, né? Já está de idade, tudo levado à breca, sabe? Já não está mais, sabe? Não está servindo para quê um homem desse, né? Mas no capítulo 15, no versículo 23, diz assim, 23 não, 24, quando eu for para a Espanha, irei ter convosco, pois eu espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós. Olha o desafio espiritual que ele faz para essa igreja em Roma. Ele não conhecia, ele não sabia, ele nunca tinha ido lá, ele explica isso no capítulo 1, e aí no final da carta ele diz assim, olha, é o seguinte, eu vou lá para Jerusalém, né, porque ele ia para Jerusalém levar as ofertas e tal, que ele tinha coletado para o pessoal que estava passando fome, e ele sabia que em Jerusalém o pessoal estava passando fome, então ele estava indo para lá para levar mantimentos, para ajudar irmãos, ajudar os pastores, lá em Jerusalém, e sabia uma outra coisa, que em Jerusalém ele não ia conseguir o quê? Recursos, para poder ir para onde? Para a Espanha. Ele diz, eu quero sim ir aí, quando eu for para a Espanha, olha, ele está dizendo que ele vai para a Espanha, né? Eu vou parar aí, sabe por que eu vou parar aí? Porque vocês vão me enviar para onde? Para a Espanha, vocês é que vão me enviar. Ele está plantando a semente da fé no coração da igreja de Roma. Não tinha ninguém na Espanha para pregar o Evangelho, ele está dizendo, eu vou lá, só que quem vai me mandar vai ser vocês vão me mandar para lá. Veja, meus irmãos, ele tem fé, ele tem assim, já velho, mas ele quer ir, ele sabe que ele pode ir, acabou sendo preso, talvez ele nunca chegou na Espanha, e se ele nunca chegou para a Espanha, imagine o efeito dessa palavra para a igreja de Roma, sabendo, meus irmãos, que o missionário foi preso a caminho, como Paulo foi preso em Jerusalém, e depois, quem é que vai para a Espanha? O Evangelho chegou na Espanha, não chegou? Chegou. Será que não foi alguém de Roma lá? Falou assim, vamos fazer o que era para ser feito pelo Paulo, e ele não pôde? Então veja como é importante plantar a semente da fé, ter a visão de missões, meus irmãos, é um coração para missões, como é importante para uma igreja ter um coração para missões, e a gente só pode falar, a gente só pode fazer como Jesus disse, olha os campos, já estão brancos, ou como Paulo, olha, eu vou pegar o dinheiro de vocês e vou para lá, ele está dizendo isso aqui no versículo 24, mas ele está plantando fé no coração deles. Essas pessoas são muito abençoadas. Paulo era um sonhador,
Tem um caso aqui que é um barco para o Nelson. Nelson. A gente cantava aquele corinho, na rocha firme, o sábio, né, construiu, na frouxa areia, né, na frouxa areia o Nécio construiu. Tinha uma criança lá em Galha, que ele cantava, na frouxa areia o Nelson construiu. E quando eu vejo o Nelson, né, até meu vizinho chama Nelson, mas um barco para o Nelson. O Eurico Nelson, ele viajava praticamente metade do Brasil nos barcos. Ele foi um missionário pela fé, não veio por missão nenhuma, ele veio pela fé. Só que o barco que ele andava é aquele barco de pá. Eu não sei se vocês já andaram de barco, mas a gente andou de barco lá em Manaus, primeira vez que eu fui, eu achava que eu estava no top, sabe? Andando de barco lá, o pessoal subir lá em cima, sabe? Camarada com aquele chapéuzinho, disse, quer pegar um pouco aqui? Eu disse, não, né? Está sossegado aqui, está tranquilo. Mas estava andando assim, tranquilo, né? E de repente passou um barco subindo também, porque todo mundo sobe pela direita e desce pela esquerda. Nos rios é assim, né? E aí um barco passando o outro, sabe como é que é? Né? Parecia que a gente estava parado. Aquele barco, né? Tudo iluminado, era de noite, bonito, coisa mais linda, sabe? Praticamente não fazia barulho, mas subia assim, e todo mundo tirando sarro da gente, tartaruga, não sei o que, mas o nosso barco era né? A gente contava a mesma árvore 10 vezes, não parecia que não saía daquela árvore nunca, né? Eu fico imaginando o Nelson, aquelas pá, sabe? Tem a Maria Fumaça, o trem, não tem o trem Maria Fumaça? Pois bem, o barco era Maria Fumaça. Mas ele andava naqueles barcos, né, e evangelizava na medida do possível. A igreja, meus irmãos, que plantou a semente para nós aqui, há 100 anos atrás, 4 anos antes de mandar um missionário para nós, 4 anos antes, olha como Deus abençoa a igreja, eles decidiram que ia dar um barco novo para o Nelson. E ele, meus irmãos, foi na igreja, falou, e eles disseram, mas calma lá, e se ele tivesse um barco a óleo, o primeiro barco movido a óleo diesel no rio Amazonas foi dado pela igreja que plantou a primeira semente da Missão Batista da Fé no Brasil. $3.000 na época, era muito dinheiro. Mas eles se juntaram. Sabe quem se juntou? Eu estava lendo a história. As irmãs, as senhoras, sabe? Nós temos que fazer alguma coisa. As mulheres naquele tempo não podiam nem abrir a boca na igreja. Se reuniram pelos fundos lá e disseram, olha, nós vamos levantar essa oferta. E deram um jeito. E aí a esposa do pastor escreveu exatamente essas palavras. A igreja de Murray só saberá na eternidade quantas pessoas os encontrarão e os chamarão de abençoados pelo investimento naquele vasto campo. Nem jamais conhecerão a alegria que enchia o coração de um missionário, agora que ele podia parar à vontade, onde quer que houvesse uma cabana ou vila que pudesse pregar a salvação às almas famintas por Cristo. Ele andava nos barcos a pá, e ele pagava a passagem para ir e tal, é assim que ele andava. Essa igreja disse, não, vamos dar um barco para ele. Meus irmãos, é outro nível, né? E aí ele não tinha casa mais, esse Nelson, ele passou a morar dentro do barco, e ele ia para todo canto, até morrer. Ele morreu. Quando ele morreu, tinha um missionário junto com ele, ele morreu no campo, pegou uma beriberi lá e acabou morrendo. Mas quando ele morreu, o outro missionário pegou o barco e foi avisando em todos os lugares que o missionário tinha morrido. Foi uma tristeza muito grande. Mas essa mulher, ela está dizendo que aquela igreja jamais podia imaginar a alegria de um missionário, como também, meus irmãos, ela está dizendo
quantas pessoas aqueles irmãos daquela igreja iam encontrar no céu, fruto da obra do Nelson, em cima daquele barco. É o barco mais conhecido de todas as missões do mundo inteiro. O barco chamava Búfalo. Tem uma história do barco. Para você ver que missão é uma obra de fé. E fé é ter visão missionária, é enxergar. É um trabalho de fé que nos faz ver os campos brancos, que nos faz sentir a necessidade de alcançar essas almas, que cria esse elo, igreja, pecador e missionário. Sabe que existe pecadores longe e como vão pregar, tem que ser enviados. Então, aquela igreja, ela tem um coração para missões, aquilo começa a pulsar forte, empurra as pessoas até as almas perdidas. Bem, eu já contei a história do William Carey, né? Nosso missionário, ele não, de todos os missionários, meus irmãos, ele não ficava devendo para os outros missionários dos grandes. Tem missionário que valei-me Deus, nem podia usar esse título nunca, jamais, mas não o nosso, esse que Deus usou para nos abençoar. Ele já estava em Manaus há muito tempo, já tinha organizado algumas igrejas, e Deus tocou no coração dele para ele abrir uma nova missão lá no Maranhão, sozinho. E a palavra, né, dele mesmo, muitas vezes ele contou essa história no púlpito, diz que ele pegou e foi de barco até onde deu, e depois ele montou num ônibus, porque quando ele estava na casa dele, ele abriu um mapa e o olho dele fixou numa cidadezinha chamada Peritoró. Ele disse: essa é a cidade que Deus quer que eu vá lá, Peritoró, né? Aquilo ficou na cabeça dele, Peritoró ficou na cabeça do pastor João, não saía mais. E quando ele foi para o Maranhão, chegou na capital, chegou em São Luís, pegou o ônibus para Peritoró. Um pouco da estrada, meus irmãos, era asfalto, mas a imensidão das estradas era tudo de terra. Sabe, aquela jardineira, colocou a mala dele em cima, disse que ele chegou marrom, chegou lá, um ônibus parou no meio do nada, exatamente isso, do nada, nada, o motorista gritou: Peritoró! Ele não tinha lugar nem para comer, uma fome medonha. Aí ele disse: isso aqui é Peritoró? Ele olhou para o motorista e disse: coloca a mala aí de novo, de volta. Coloca a mala de volta. Eu não vou ficar aqui não. E quando ele estava subindo no ônibus, quando estava saindo, era uma parada. Ele diz que, olha, o coração dele começou a doer, e Deus falando para ele: você está me desobedecendo, rapaz? É aqui mesmo. É aqui mesmo. E aí ele disse: baixa essa mala. Baixa essa mala. Ficou um tempo lá. Meus irmãos, chegou numa casa e disse: olha, eu sou um pastor batista, estou procurando um lugar para fazer culto. Sujeito todo deficiente. Olhou para ele e disse: serve essa área aqui? Área, né? E ele começou a fazer culto lá. Abriu o trabalho, ficou um tempo, depois levou a família, ficou mais um tempo, até que o pastor Feijão foi para lá, um missionário, né, o BIM, e acabou desenvolvendo o trabalho no Maranhão. Eu entrei em contato com os maranhenses da Missão Batista da Fé, e ninguém sabia direito a história, até que eu encontrei um pastor que disse: olha, temos irmãos que lembram dele. E tem mais uma coisa, avisa para ele que nós já temos 20 igrejas batistas da fé aqui no Maranhão. Isso é visão, isso é semente, é disso que nós estamos falando. E a gente para no tempo. E irmãos, será que vale a pena a gente parar no tempo?
Será que vale a pena gastar o que nós temos para deixar a nossa igreja mais bonita, mais confortável? Ou olhar para frente, olhar com os olhos de Deus? Peritoró, eu estava num acampamento em Cristalina, e aí só tinha maranhense, não sei, só tinha maranhense. O Uds que me levou lá, era perto de Brasília. Eu disse, eu já ouvi falar do Maranhão. O que você sabe do Maranhão? Não, eu conheci um meu missionário, eu morei com ele, uma vez ele foi lá, abriu o trabalho em Peritoró. Você tem certeza? Eu disse, é Peritoró. É um fim do mundo, viu? Você sabia disso? Falei, não, eu sabia porque ele falou, mas agora você está me confirmando que é um fim do mundo. Está vendo, irmãos? Foi lá. Hoje tem igreja até na capital. Por isso a gente tem que ter fé. A fé nos dá uma visão além do nosso alcance. É isso que nós precisamos. Faz o coração da igreja pulsar por missões. Eu vejo fé como uma mãe. Aquela mãe que faz de tudo pelo filho. E luta, e batalha, passa até necessidade se precisar. Mãe faz isso, mãe faz. E tudo que ela quer é que o filho vá bem, para que o filho seja alguém na vida, ela fala. Então a igreja mãe, ela tem que pulsar da mesma forma. E são justamente essas igrejas que Deus vai abençoar. Leva a igreja a ver oportunidade, como ir aonde ninguém foi. Mas já tinha igreja aqui em Marília, mas não tinha aqui, entenderam? Aqui não tinha. Tanto meus irmãos, que até hoje a convenção não abriu uma igreja aqui. É interessante isso. E Deus nos abençoa muito. De ajudar aquele que já está lá, que está indo, ter esperança que as portas vão ser abertas. Leva a igreja até o campo, isso é visão de fé. Eu quero terminar só lendo o capítulo 4 de João, capítulo 4 e versículo 35, nessa frase: levantai os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. Olhe com os olhos de Deus. O que ceifa, recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. Você ajudando, você tendo essa visão, você orando, você indo, você está semeando, você está ceifando, e tem uma promessa aqui: ajunta fruto para a vida eterna. Final do versículo 36. Ambos se regozijem. A promessa de Deus é alegria, é uma satisfação que só pode vir de um coração para missões.